quando você é jovem, você sabe menos. Ponto. Você é jovem, você sabe menos. A questão é, a sua entrega ela pode ser esteticamente incrível, mas às vezes está faltando uma coisinha ali e tal que você vai aprendendo com experiência, tá? Então, assim, você quer ter uma credibilidade maior sendo jovem, você precisa ter mais entregas. Como que você consegue ter mais entregas? É estranho falar isso, mas trabalhando de graça. E aí, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Bate-Papo Comé, onde a gente conta os bastidores das profissões. Hoje a gente tá aqui com o Taju, que veio compartilhar um pouquinho mais da história dele com a gente. Então, Taju, seja muito bem-vindo. Obrigado. Queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, da onde você veio, como você veio parar, onde você está. Tá, vamos lá. Meu nome é Taju Dias, eu sou do Espírito Santo, eu tenho 27 anos e atualmente eu trabalho na área do design gráfico. Eu comecei bem novo, na verdade, né? Comecei quando eu tinha mais ou menos 14 para 15 anos. Um coleguinha basicamente falou, cara, eu queria fazer esse desenho aqui no computador, você consegue fazer? E aí eu falei, conseguiria. Sim, aí eu peguei e fiz e eu achei muito legal, achei muito divertido. E aí eu comecei a frequentar fóruns na internet que tinha a ver com design, que tinha a ver com jogos e tudo mais. E chegou um momento que eu comecei, cara, dá pra tirar um dinheirinho com isso, né? E eu comecei, tipo, o trabalho era péssimo, né? Eu tinha, o quê? 14, 15 anos, né? Então eu era bem novo e era bem ruim e eu conseguia, sei lá, ganhar uns 10 reais por logotipo, por exemplo, entendeu? E aí era bem ruim, que era pra times de League of Legends. Na época que o LoL tinha acabado de lançar, assim, mais ou menos, como se popularizou, aí tinha esses eventos de esportes, a Riot, ela investia bastante na comunidade, então tinha muitos campeonatos. E aí eu comecei a fazer logo pra esses times, aí eu comecei a cobrar 10 reais, depois vamos aumentar pra 20 e tal. E aí quando eu tinha mais ou menos uns 17, 18 anos assim, eu comecei a... Eu arrumei um primeiro trabalho, não foi com design gráfico, trabalhei numa copiadora, que basicamente revelava foto, era um trabalho bem chato. Mas aí eu comecei eu acho que eu vou investir um pouco nisso, né? Eu fui e pedi pro meu padrasto na época bancar pra mim um curso. E aí eu comprei um curso online de um cara chamado Vinícius Araújo, incrível profissional, bizarro, ele é muito bom. Ele trabalha muito com 3D, foi ele que me inspirou a trabalhar com 3D, que é o que eu gosto de fazer, eu trabalho muito com 3D, eu gosto muito, é paixão. E aí com esse curso, comecei com esse cursinho, entendi melhor como que funciona o design gráfico. Foi um cursinho de, sei lá, 72 horas, né? Foi um negócio curtinho, mas muito direto, muito bem produzido. Foi um curso muito produtivo para mim. E aí eu arrumei um trabalho, meu primeiro trabalho na área de design gráfico, que foi como design gráfico numa arena de games que estava lançando lá na minha cidade, né? E nesse momento, eu era o equivalente a um designer estagiário, vamos colocar assim. Eu fiz o curso e aí eu vi uma divulgação na rede social dos caras falando, vai rolar um evento aqui e tava muito ruim. Tava muito ruim. Eu falei, não, nossa, que horror. É games, acho legal, né? Eu vou lá e no final, eu vou chamar alguém para conversar e vou oferecer meu trabalho. E foi isso que aconteceu. O evento aconteceu. No final do evento, eu fui falar com alguém que tava lá no palco desmontando as coisas. Eu falei, cara, nossa, na verdade, eu era um jovem meio burro, né? Porque eu fui muito agressivo quando eu cheguei pra eles. Eu falei, eu até me arrependo. Mas deu certo. Basicamente, eu cheguei pra ele e falei, cara, eu vim aqui, né? Curti o evento é muito legal, muito divertido. Mas as imagens estavam bem ruins. Entendeu? Eu trabalho com isso, eu queria trabalhar com vocês, né? Enfim, toma aqui meu cartão, eu tinha impresso os cartões de visita e tal. Tinha feito um site também no WordPress, um negócio bem simples, mas bem legal. Eu entreguei pra ele, esqueci. Né? Depois, uns vários dias depois, acho que 1 ou 2 semanas, eu olhei no meu e-mail e tava lá, tipo, vem conversar com a gente aqui e tal. E aí eu arrumei meu primeiro emprego, de verdade, né? Na área de design gráfico. E eu fiquei lá 1 ano, mais ou menos. Era um cara bem difícil, né? É que eu não consegui, eu ainda tenho um pouco desse defeito, entendeu? Quando eu vejo o que poderia ser e o que tá sendo, eu fico incomodado, entendeu? E aí
como eu era um jovem, e aí eu acho que, já que a gente está falando sobre, a ideia é falar sobre profissões e tudo mais, uma coisa difícil para um jovem que está começando a trabalhar é credibilidade, sabe? Porque a gente é jovem, a gente não conhece nada do mundo, a gente não sabe de nada e todo mundo que é mais velho sabe tudo sobre o que a gente deveria saber, que não é verdade. Às vezes é. Mas não vou falar na maior parte porque eu tô sendo injusto, mas grande parte das vezes não é verdade, né? Só porque o cara é jovem, porque ela não tenha tanta experiência assim, não quer dizer que ela não saiba do que ela tá falando. Na verdade, ela é um profissional disso, ela sabe, entendeu? Então, assim, a empresa, basicamente, hoje a empresa não existe mais, ela faliu. Ela faliu, acho que em 6 meses depois que eu saí e tudo mais, porque ninguém sabia que a empresa existia. Ninguém sabia. Eles gastavam uma verba gigantesca para poder manter a estrutura existente ali. Ela ficava na avenida, assim, de frente para uma das maiores avenidas do estado, que era extremamente movimentada. E todo mundo que passava lá não fazia ideia do que era. De vez em quando eu pegava o Uber para poder ir para casa, aí sim, era 80% das vezes. Nossa, que legal, eu sempre passo aqui na frente e eu não sei o que é. O que é isso? Falei, cara, é uma arena de games, tem um monte de gente ali jogando videogame, tem PCs e ninguém sabia disso. Enfim, no final de contas, eu acabei sendo mandado embora porque eu basicamente eu enchi o saco do dono. Falei, cara, vamos espalhar a empresa para as pessoas, porque, né? Enfim, e aí ele falou, não, que não sei o que a gente tem que contratar um time melhor. E tá tudo bem, né? Mas enfim, no final de contas, foi um aprendizado, né? Foi um ano ali de experiência, foi legal. Eu não tive nenhum orientador, eu era o único designer que tinha lá, então basicamente eu tive que me virar com os meus cursos online e me virar com opiniões de pessoas que opinavam esteticamente. Tudo bem, isso ajuda. E, enfim, nesse meio tempo eu fui demitido, eu fiquei um tempo como freelance, que é legal, mas é difícil porque eu sou um designer, eu não sou um publicitário, eu não trabalho com marketing diretamente e tal. Meu negócio é fazer imagens, de forma geral, bonitas. Né? Vamos colocar assim, principalmente nessa idade. E você trabalhar com freelancer é difícil de você chegar em novas pessoas. No meu caso, eu sempre fui meio cara de pau nesse sentido, entendeu? Eu sempre fui de dar a cara a tapa. Então, por exemplo, eu ia num restaurante, numa hamburgueria, eu olhava com olho crítico, olhava assim, tá meio ruim. Eu ia falar com o gerente, eu falava com o gerente. Falava... Desculpa. Eu falava, cara, eu trabalho com uma abordagem diferente, né? Não com aquela coisa mais agressiva. Eu falava, cara, eu trabalho com design gráfico e tal, eu vi aqui o seu material gráfico, acho que dá pra dar uma melhorada e tal. Eu queria, né, fazer um negócio legal pra você. Você quer, acho que faz sentido e tal, toma aqui meu contato e tal. E é impressionante como que isso funciona. Então, assim, sei lá, se eu fiz isso 10 vezes, 9 funcionaram, sabe? É bizarro como você tá ali cara a cara, falando com o cara, mostrando pra ele que dá pra você entregar melhor, você mostrando o seu material, é algo que faz muita diferença pra você fechar o cliente. Enfim, mas ainda assim é um freelance, e às vezes tem, às vezes não tem. Então é muito freelance de identidade visual, por exemplo, que eu fazia bastante para restaurante. Identidade visual você faz uma vez só. Cardápio você faz uma vez só. Rede social, na época, era um negócio que algumas empresas elas faziam, outras não. Então eles pegavam, tiravam uma foto do hambúrguer ali, por exemplo, e postavam e era aquilo. Então não tinha muito trabalho de rede social. Era mais questão de identidade. Então você faz uma vez, acabou, não tem mais o cliente ali, digamos assim. Então, o freelancer não foi um dos melhores momentos. Então, assim, entrava pouca grana. Mas também eu tinha o quê? 19 anos. Tá? Então, eu tava começando, eu não tive ninguém para me orientar, eu não tinha curso superior. Então, eu acredito que seja meio que normal toda essa situação. E aí, uns 6 meses depois, eu recebi uma proposta para vir trabalhar aqui em São Paulo, de uma das... Lembra quando eu falei lá que eu trabalhava num projetinho de League of Legends e tal? Então, basicamente, um dos donos daquele projeto naquela época, enfim, esse projeto, né, como eram sem fins lucrativos, ele chegou um momento que, né, todo mundo ficou velho, precisou pagar a conta, o projeto não pagava a conta, eles meio que desistiram do projeto. Mas aí depois,
enfim, depois desse momento aí, ele me ligou e falou, cara, precisava de você aqui em São Paulo para trabalhar comigo, tô montando uma agência de esportes, a gente vai fazer campeonato e tal, a mesma coisa que a gente fazia lá na Social Gamers, né, que é o nome do antigo projeto, e vamos fazer acontecer, quero você aqui e tal, pá, cara, eu falei, vamos. Eu não tinha família aqui em São Paulo, não tinha amigos, né, que eu conhecia de verdade, né, presencial aqui em São Paulo, aí eu falei, vamos, né, porque no Espírito Santo no Espírito Santo era difícil, era uma área bem complicada, mas aqui em São Paulo, bom, é bem melhor do que o Espírito Santo, né, e eu vindo um salarinho triste, né, mas eu falei, não, eu vou me construir aqui, né, eu vou querer ser profissionalmente aqui, eu vou começar com pouco, mas eu preciso mostrar para eles o que eu faço, entendeu? Mostrar o meu trabalho e eu sei que eu vou ganhar mais depois porque eu sou um bom profissional. E basicamente fiquei nessa empresa durante 6 anos. E eu acho que, enfim, nesse meio tempo eu comecei a fazer faculdade de design gráfico, que eu acho que é importante, achava que era importante, só que é uma faculdade meio cara para mim, mas eu falei, não, vou bancar. No final de contas, eu tive que parar, trancar a faculdade, por motivos profissionais mesmo. Meio que ficou... Eu trabalho com era eventos, né? Uma agência de esportes, então era bem difícil conciliar as duas coisas. Então, por esse motivo, eu tive que parar de fazer a faculdade e focar sempre no trabalho, porque era o trabalho que me paga, né? Eu não tenho família aqui em São Paulo, não tinha amigos, então era basicamente só eu. Enfim, chegou um momento, depois de 6 anos eu decidi sair da empresa, não tinha outra vaga, eu fui meio maluco, tá? Eu não tinha outra proposta ali. Eu só falei, eu vou para outro lugar, não, para mim aqui já encerrou. E saí, depois eu consegui trabalhar numa editora. E aí nessa editora eu fiquei por pouco tempo, né? Porque assim, foi meio que uma das primeiras coisas que aconteceu, que me propuseram ali naquele momento. Trabalhei lá mais ou menos 1 mês e meio e me fizeram uma outra proposta para receber mais que quase o triplo, quase o triplo do que eu recebi nessa editora. E aí eu fui lá trabalhar nesse lugar. E era um lugar que era desafiador, para poder falar o mínimo. Eu tive muita experiência diferente, também era uma agência de eventos, né? Só que é uma agência de mais corporativa, né? Que é diferente do que eu estava acostumado, que era esportes. Mas beleza, deu super certo, o pessoal gostou bastante do meu trabalho. Só que essa editora, que eu trabalhei lá 1 mês e meio, eles gostaram mais. E eles me fizeram uma proposta bem legal depois eu poder voltar a trabalhar nessa editora, que é a editora que eu trabalho hoje. E, em paralelo, eu ainda pego uns freelancers ali com uma outra agência também de eventos. Dessa é mais corporativo também. Então, eu tenho meu trabalho fixo e ainda tenho meus freelancers aí que complementam a minha renda no finalzinho do mês. Caramba, uma super trajetória aí. É. E desde muito novo, né? E como foi pra você começar a trabalhar muito novo? Foi um desafio? Você acha que isso te ajudou, criou casca de alguma forma pra você ser o profissional que você é hoje? Começar a trabalhar bem jovem assim, é desafiador, né? Como eu disse lá atrás, as pessoas não te levam a sério. E isso é um baita problema. É um baita problema, porque não é só pela sua idade. Você aparenta, quando você é jovem, você aparenta ser jovem, entendeu? Você não consegue colocar, sei lá, óculos e fazer um corte de cabelo mais social e andar com roupa social. Isso não resolve. Ajuda, mas não resolve, entendeu? Então, é muito desafiador você ter que lidar com profissionais que não acreditam na sua palavra, entendeu? Então, assim, você tem que se esforçar mais, entendeu? Você tem que... A sua entrega, ela tem que ser uma entrega que basicamente façam eles calarem a boca, digamos assim. Olha só, meu trabalho é muito bom, toma aqui, olha. Tem que ficar constantemente se provando. É isso, e assim, é uma ênfase no constantemente, entendeu? Mas com o tempo você envelhece, você amadurece, entendeu? Quanto mais você vai envelhecendo, não é que eu seja uma pessoa idosa, eu tenho 27 anos, mas você mas você vê a sua própria evolução, né? Você vê que hoje você não é a mesma pessoa que você era 2 anos atrás, profissionalmente falando, entendeu? Você sabe muito mais, você é muito mais... eu esqueci a palavra. Resiliente? Não, resiliente não é a palavra.
Mas sim, você é muito mais resiliente porque você aprende. Assim, como por ser difícil, né? Você tem que aguentar, não dá pra você ficar choramingando. Você vai chegar em casa e vai chorar no chuveiro? Vai, mas você não vai fazer isso na frente das pessoas. Entendeu? Faz parte. Você cria casca, entendeu? Você aprende a lidar com isso e chega um momento que você não precisa mais lidar com isso porque as pessoas novas não vão ser mais você. Entendeu? E nesse momento você já vai ser um profissional com experiência suficiente para poder ajudar aquela pessoa. Entendeu? Que um dia era você que precisava de ajuda. E ao invés de você ficar cutucando aquela pessoa jovem, ficar, né, pesando na dela, você vai ajudar. Entendeu? Então, eu diria que seria por aí. Não, com certeza. Faz super sentido. E é muito difícil, né? Quando a gente é jovem, a gente já tem as nossas próprias inseguranças, né? E aí, quando a gente chega num ambiente completamente novo, a gente já tem que se provar por ser novo na empresa. E aí a gente se prova 4 vezes mais por ser mais jovem. E é muito difícil, assim, ir construindo essa credibilidade mesmo. E de certa forma, uma autoridade, né? Para que as pessoas comecem a escutar você e acreditar no que você está falando. E para você, né, como foi isso? O que você acha que pode ser um caminho para alguém que está com essa dificuldade de criar uma autoridade no ambiente onde ela está trabalhando? Basicamente, e isso é um trabalho de formiguinha, né? Porque basicamente as pessoas só vão te levar a sério se você mostrar que você merece ser levado a sério. Então, assim, quando você é jovem, você sabe menos. Ponto. Você é jovem, você sabe menos. A questão é, a sua entrega ela pode ser esteticamente incrível, mas às vezes está faltando uma coisinha ali e tal que você vai aprendendo com experiência, tá? Então, assim, você quer ter uma credibilidade maior sendo jovem, você precisa ter mais entregas. Como que você consegue ter mais entregas? É estranho falar isso, mas trabalhando de graça. O que é trabalhar de graça? É você, sei lá, ajudar sua tia tem uma padaria, putz, faz um cadáver para ela, entendeu? Você tem um amigo que tem um lava rápido, chega na internet lá, faz um trabalho ali voluntário, pratica, não quero me envolver com pessoas. Desenvolve cases pessoais. Eu quero reformular a marca da Nike, por exemplo. Faz do seu jeito. Você vai praticando, você vai aprendendo coisa nova ali na hora, você descobre, puxa, é um negócio novo que eu não sabia, que fiz aqui, putz, muito legal. Pesquisa bastante, mas o importante é você adiantar a experiência. A empresa que você trabalha, ela vai te dar a experiência que você precisa, mas você consegue acelerar isso fazendo por si só, entendeu? Então, assim, quando você é jovem, isso depende também de família para família. Tem famílias que você não precisa, fiz 18 anos, preciso começar a trabalhar, entendeu? Preciso fazer a faculdade. Tem famílias que não, você consegue, fiz 18 anos, o que eu vou fazer? Vou ficar pensando, entendeu? Vou fazer a faculdade, enquanto eu faço a faculdade, eu preciso trabalhar? Não preciso. Então, putz, eu vou gastar esse tempo, sabe, adquirindo, forçando a experiência mesmo, entendeu? Então, isso vai acelerar o que vai vir, o que vem naturalmente com o tempo. Então, se você quer ter uma credibilidade maior sendo jovem numa empresa nova, é você ter bagagem o máximo possível, entendeu? Então é chato, você vai lá, vai fazer um monte de projeto que talvez você não goste, mas tem que fazer, tem que aprender, entendeu? Porque é isso que vai fazer diferença no final de contas, que é o portfólio. Você quer dar carteirada na galera? Você tem que ter um baita portfólio, entendeu? Ninguém vai questionar um trabalho incrível. Eles podem até falar, mas aqui e tal, ali e tal, mas isso aqui, pelo amor de Deus, entendeu? No geral, você vai ser um ótimo profissional, entendeu? Mas você precisa de um portfólio bom. Com um portfólio bom, você precisa de uma experiência que você pode escolher ou adiantar ou esperar vir com o tempo. Se você sente que você vai ter que se provar muito no trabalho no começo, tenta adiantar isso, entendeu? Porque eu acho que vai deixar sua mente mais estável por mais tempo. Sim, com certeza. Isso foi uma coisa muito presente na sua jornada também, né? Assim, primeiro de dar a cara a tapa e pedir oportunidades para diferentes pessoas e também de ir atrás das próprias capacitações, né? De como você conseguiria se capacitar dentro dessa área do design. E aí, o que você acha, né? Quais cursos que você fez ou, enfim, capacitações no geral, que você acha que foram super importantes para atuar como designer gráfico? Assim, o design gráfico ele é muito complexo, né? Ele tem várias áreas, você pode trabalhar. Por exemplo, eu trabalhava numa empresa que fazia eventos para esportes. O meu sogro, ele tem uma fábrica que fabrica tubos para hospitais e odontologia, um negócio assim.
E dá para aplicar design gráfico nos dois, entendeu? Você faz uma identidade visual para a empresa dele, você faz a identidade que vai na caixa dele, você faz a identidade que vai para a rede social dele, que vai para o site. Eu tenho amigos que trabalham em hospitais, você vai fazer ali a sinalização que tem por volta do hospital. Então, assim, tem muitas áreas. Eu acho que o legal é você entender que área que você quer trabalhar, sabe? O que você gosta. O que você gosta ajuda muito, porque todo o seu processo de aprendizado vai ser mais fácil. Entendeu? Então, no meu caso, eu gostava muito de videogame, gostava muito de esportes, e pra mim, eu me evolui muito nessa área, eu usei como base. Mas, por exemplo, se você gosta por exemplo, grafite, cara, se especializa nisso, entendeu? Usa isso como base e tal. Você escolher uma área que você gosta vai facilitar muito a sua vida, vai acelerar muito o seu aprendizado. Só que tem que entender que o mercado exige o básico. O que é o básico? A gente está em 2025. A gente está em 2025. E todo mundo usa celular. Então, assim, você precisa ser... O básico para um designer é rede social. Então, você precisa ser um designer que sabe trabalhar com conteúdo para rede social. Entendeu? Imagem e vídeo não é trabalho de design gráfico, mas os designers gráficos que mexem com vídeo, eles se sobressaem. Tá? Principalmente motion, né? Um design que sabe... motion design é um design que ganha bem. Certo? Eu não sou esse cara, tá? Eu não gosto de vídeos, não gosto. Apesar de eu gostar muito de 3D, né? E isso na minha área, pelo menos no começo, antes de entrarem as IAs, era um baita diferencial e eu ainda acho que ainda é, entendeu? Vou falar a verdade, isso agrega muito no valor que a gente recebe no final do mês, porque você faz trabalhos que as outras empresas não fazem. Por exemplo, eu consigo chegar num cliente que está precisando fazer um evento, por exemplo, ele quer montar um stand, ele quer entender, que ele quer visualizar como aquele stand vai funcionar. Eu vou montar aquele stand para ele no 3D e ele vai ficar maravilhado, porque vai ser idêntico ao que vai sair na hora, entendeu? E esse é um trabalho que é valorizado hoje, com certeza. Entendeu? Então, Tangibiliza, né, o seu trabalho. Sim, é bem diferente. Então, assim, você ter diferenciais na sua área é algo que valoriza o seu trabalho. E de cursos, né, que a gente pode pensar aqui, que cursos que eu vou fazer e tal, tem a ver com a área que você quer trabalhar, entendeu? Claro, tem o genérico, tem o geral, que é legal você saber, é importante você saber. Identidade visual, rede social, muito importante, entendeu? Papelaria é legal também, porque trabalhar no digital e trabalhar com papelaria são coisas bem diferentes. E se um designer ele sabe muito de um e pouco do outro, ele acaba ali enfrentando uma dificuldade bem maior, ali como se ele soubesse um pouco dos dois. Sim. E quais habilidades mais comportamentais, assim, que você acha que você desenvolveu ao longo da sua carreira? Eu acho que, pelo fato de eu começar nisso muito jovem, eu tive que desenvolver uma resiliência grande, né? E eu sou uma pessoa que, emocionalmente falando, eu não sou muito inteligente. Então, para mim, ainda é meio difícil, né? Mas eu aprendi a ouvir as pessoas, a separar o que elas falam, o que elas querem dizer, sabe? Porque são duas coisas bem diferentes. Então, às vezes, a pessoa, ela adorou sua peça, mas ela não gostou ao mesmo tempo, e você tem que entender ali do que ela vai falar, o que faz sentido, o que dá pra você tirar, e às vezes não dá, às vezes sai tudo errado. Então, eu tive que... só de lembrar, é que é difícil você entender as pessoas. Essa é uma das maiores dificuldades, acho que de todas as profissões que trabalham com pessoas, né? Porque às vezes a pessoa ela gosta de algo, mas ela precisa de outra parada. E você tem que fazer uma escolha nesse momento, porque ou você faz o que ela quer, ou você faz o que é bom para ela. Só que às vezes você fala, não, eu como um bom designer, porque um bom designer faz isso, ele entrega o que o cliente precisa, não o que o cliente quer. Só que o cliente ele quer pagar o que ele quer. Entendeu? E isso é o que você vai fazer? Você vai entregar o que ele pediu ou o que ele precisa? É frustrante, porque na maioria das vezes você começa querendo entregar o que ele precisa e ele fala, não, eu quero outra parada, te pedi outra parada. Ou na cabeça dele era outra parada e às vezes você tem que voltar a refazer tudo. Sim. E às vezes o valor do trabalho ele não pode aumentar. Exatamente. Entendeu? É o famoso, eu tô pagando, então você tem que fazer do jeito que eu quero. É isso. E aí chega no momento que a gente para de fazer isso. Fala, quer saber? Fazer o que você quer. Então, tô. E aí, beleza. Aprovado de primeira. Sem alterações. Entendeu?
E é muito difícil, né? Porque quando a gente trabalha com uma profissão muito criativa, acaba sendo um certo bloqueio, né? Quando as pessoas ou não entendem o que a gente está querendo transmitir com aquela peça em específico, ou ela acha que sabe mais do que você e aí entrega, né? E pede para você fazer do jeito dela. E assim, acho que eu queria saber, né, um pouquinho como que foi a sua jornada nesse sentido, né, em aceitar que nem sempre as coisas vão ser do jeito que você quer fazer. E que dica que você daria para as pessoas, principalmente profissionais de design, que não se frustrem com a profissão por conta disso? Olha, que não se frustrem com a profissão por conta disso é algo bem difícil, porque vai rolar muita frustração. Não dá pra chegar e falar, você não vai se frustrar se você fizer ABC. Você vai, faz parte do trabalho, entendeu? Só que entra a questão de resiliência, você tem que fazer. Se você é o cara que está contratado para isso, entendeu? Tem momentos que você... por exemplo, vamos colocar assim, na editora é um trabalho diferente como eu trabalho como freelancer. Na editora eu preciso entregar o que a editora precisa. Então eu sempre faço da forma que eu acho que tem que ser. Às vezes eu tenho que refazer, entendeu? E às vezes é por causa de gosto, mas isso não... não tem muito o que fazer. Você sempre vai... Não sempre, mas geralmente alguém vai estar pagando pelo seu serviço, seja ele no freelance, seja ele num escritório, numa agência e tal, e você precisa obedecer essa pessoa. Alguns trabalhos você vai ter mais essa flexibilidade do que outros. Alguns trabalhos você vai ser o único designer lá e você vai ter que só responder ao chefe e talvez o chefe largue na tua mão e fala, olha, faz o que você acha melhor, eu confio no seu trabalho. Isso inclusive aconteceu uma vez, e eu fiquei maravilhado. É muito bom. Ele fala, cara, você é o profissional. O que você colocar aí, eu acredito em você. E sim, foi um trabalho incrível. Ficou lindo, funcionou pra ele adorou, as pessoas super elogiam e funciona, né? E se você pudesse resumir design em uma palavra, qual seria? Eu acho que uma palavra para descrever design gráfico, acho que uma boa palavra seria desafio. Porque você está a todo momento se desafiando, você está a todo momento desafiando a sua entrega, desafiando o seu cliente, entendeu? Você está sempre desafiando até as pessoas que vão consumir o seu conteúdo, de alguma forma. Então, assim, eu acho que é uma ótima palavra e é muito bom quando a gente vence esse desafio. Com certeza. E falando, né, do que muitas pessoas querem saber, remuneração. Como foi a sua remuneração quando você começou? E você acha que é algo que você pode ir crescendo? Tem que juntar ali diferentes fontes de renda? O que você acha que funciona dentro do design? A parada é que é o seguinte, o design gráfico, ele te entrega baseado no que você faz. Se você faz algo que todo mundo faz, você vai receber o salário que todo mundo recebe. É meio que assim. E é bem direto mesmo. Os diferenciais fazem diferença, né? Os diferenciais fazem muita diferença. Então, quando você faz algo que outras pessoas normalmente não fazem, e bem feito, tá? Bem feito. Tem que ser uma entrega bem feita, principalmente na nossa área, que é uma área muito visual. Você entregar uma peça, não só que faça sentido, mas uma peça bonita, e feita de um jeito que outras pessoas não fazem, porque não sabem fazer, ou porque não conseguem fazer, isso valoriza muito o seu trabalho. Então vamos falar assim, o design gráfico ele faz o básico, que é uma identidade visual simples ali, e KV para eventos e tal, e rede social. Vamos colocar aí que ele vai arrumar um emprego fixo numa agência. Brasil, R$2.000, mais ou menos. É mais ou menos essa média. Varia um pouco para cima, um pouco para baixo, dependendo de onde você mora. Mas vamos trazer para São Paulo, né? Que é onde a gente está aqui agora. Um design gráfico, ele vai ganhar em torno de 3.500, 4 mil reais, assim, mais ou menos. Aí você tem os diferenciais. Então vamos colocar aí, o cara ele faz uma rede social bem feita, uma identidade bem feita, e no meu caso faz 3D ainda. Putz, vamos colocar aí que quando eu comecei a trabalhar com 3D, eu comecei a trabalhar bem, tá? Não é só qualquer coisa. Trabalhar bem com 3D, o meu salário era algo em torno de 6 mil reais. Vamos colocar assim. Salário trabalhando numa agência, tá? Fora freela, não tô contando o freela aqui, tá?
E beleza, então você tem sua remuneração fixa ali na agência e você não pode receber mais como freelance. Como freelance, no meu caso, design gráfico, faz todo o básico com excelência e ainda tem meu diferencial que é o 3D. Com freelance você consegue tirar aí, além do seu salário, mais 3, 4, 5 mil reais fácil. Assim, fácil. Quando você é um profissional e você consegue divulgar um pouco o seu trabalho, a pessoa certa precisa saber que você existe. Você consegue ganhar isso fácil. Se você insistir muito nisso, você vai ter dificuldade de conseguir atender todo mundo. E aí você tem que aumentar o preço e funciona. Quando você é um bom profissional, você consegue cobrar caro. Hoje eu trabalho numa editora e atendo uns freelancers de algumas agências e eu recebo um salário bem generoso, bem legal. Eu trabalho igual uma porta, trabalho bastante, mas modéstia à parte, a minha entrega ela tem uma qualidade bem legal. E eu recebo uma... É legal, é bem legal. Bem legal. Não, legal. E você falou, né, que você trabalha bastante. Geralmente, quais são os horários de trabalho que você faz? Como que é mais ou menos essa carga horária? Eu cobro, assim, na agência o salário é fixo, certo? Na editora o salário é fixo, eu não consigo fugir muito de horário também, é horário comercial padrão. Mas como freelancers aí eu costumo fazer o final de semana, eu evito, porque eu gosto de descansar, acho que é importante. Né? Muita gente pensa, não, eu vou trabalhar, final de semana, trabalhar, você buga, né? A cabeça, né? É importante descansar e eu tento fazer isso durante a semana. Eu chego em casa por volta das 8 horas da noite, eu dedico de 2 a 3 horas ali para poder fazer meu freela e aí eu vou descansar. É mais ou menos esse horário aí mesmo. Perfeito. E você acha que isso atrapalha a sua vida ou não? Olha, eu não vou falar que ajuda. Trabalhar mais nunca é uma boa opção. Você tem que trabalhar a quantidade certa, entendeu? Eu acho que existe uma legislação que você não pode trabalhar mais que 8 horas por dia. Eu acho que faz sentido essa legislação. Trabalhar 8 horas por dia, arrumar um bom emprego que pague bem para não ter que trabalhar mais. Mas é aquele ditado infeliz, pagando bem que mal tem. Alguém chega assim, ó, você quer dinheiro? A pessoa sacudindo uns milhares de reais assim na sua frente, você vai falar não. Não, você vai aceitar. Aí você trabalha, entendeu? Mas eu espero um dia realmente falar, não, eu vou só trabalhar o básico, né? Tipo, horário comercial. Sim. E tá feliz com a minha remuneração. Perfeito. E para finalizar, se você pudesse dar um conselho para quem tá se formando no ensino médio ou quer ingressar em alguma carreira, qual conselho você daria? Ó, basicamente, para você ser um bom design gráfico, você precisa ser resiliente, tá? Não tem jeito. Você vai ser desafiado a todo momento, você vai se desafiar a todo momento. Você precisa ter paciência, você precisa lutar as batalhas que você precisa lutar. E, cara, eu vou te falar, no final do túnel tem um belo prêmio. Tem um belo prêmio. Então, assim, trabalho duro é bem recompensado. Entendeu? Você pode... A verdade é que não tem limite do quanto você pode ganhar. Você pode ganhar 100 mil reais em um mês, se você trabalhar para o cliente certo. Entendeu? Se você tiver o know-how, né, suficiente para isso. Então, assim, é uma ótima profissão. É difícil, mas é uma ótima profissão. Perfeito. Muito obrigada por ter compartilhado um pouquinho dessa jornada com a gente. Eu tenho certeza que vai ajudar muito, muitos jovens. E a gente fica por aqui. Até o próximo episódio.